Existe uma enorme expectativa que nasceu durante a Assembleia Geral da ONU, que aconteceu nessa terça-feira em Nova York, na sessão de ontem, né? Pela primeira vez, os presidentes Lula do Brasil e Donald Trump dos Estados Unidos parecem começar a se entender ali. Já existe, inclusive, a possibilidade de um encontro, só que todo cuidado é pouco. Inclusive, a ONU divulgou hoje uma imagem do presidente americano assistindo com muita atenção o discurso do presidente Lula. Tá aí a cena do presidente Donald Trump assistindo o discurso de Lula. A gente percebe na imagem que Trump está sem fone de ouvido e não há legenda no vídeo. No entanto, me lembrou o Duda, nosso colega editor aqui, que ali estava sendo feita uma tradução ao vivo. Então, Trump prestou bastante atenção no que disse o Lula, para logo depois falar durante algum tempo ali, chegou a fazer algumas reclamações de que o teleprompter é um aparelho que a gente usa, políticos, jornalistas usam para ler as informações, não estava funcionando, falou de improviso e entre o momento, leu no papel também, e ali no determinado momento fez críticas, elogios e novas críticas ao presidente Lula. E, Lari, a curiosidade que eu fiquei, porque aqui, né, a gente quando está de longe, embora esteja tão perto com toda a nossa forma de conectividade, como é que bateu aí em Brasília essa novidade? Eu sei que entre a ala mais da direita não soou muito bem o que disse o presidente Trump, embora o filho 03 de Jair Bolsonaro tenha até gravado um vídeo, depois a gente vai trazer para você, mas primeiro, Lari, como é que bateu aí a fala do Trump? O pessoal tá animado, vamos dizer assim, do governo? Olha, André, é engraçado a gente pegar especificamente nesse ponto do discurso do Trump, né? Porque logo no início do dia ali a gente se preparava para acompanhar essa tradição brasileira de abrir ali a reunião da Assembleia Geral da ONU. A gente elencava, né, algumas possíveis repercussões, alguns temas que deveriam ser abordados pelo presidente Lula em seu discurso, sem necessariamente citar nomes especificamente, mas a gente já elencava ali que realmente essa relação estremecida, para dizer o mínimo, né, com os Estados Unidos, que isso fatalmente apareceria ali nas menções, né? E aí chama muito a atenção o que a gente vê depois, né, das falas ali do presidente Donald Trump, apesar, como você disse, de improviso, né, que ele teve um problema técnico ali com o TP, mas que citando ali Lula e destacando Lula e elogiando o presidente Lula. O que a gente pode dizer nesse momento, André, é de uma expectativa a respeito do que, de fato, Donald Trump, ou como Donald Trump pode utilizar desse diálogo com o presidente Lula, como que ele vai utilizar isso? Se vai ser, de fato, numa intenção de tentar destensionar a relação Brasil e Estados Unidos, né? A gente lembra que não só o tarifaço, mas como as sanções impostas a autoridades brasileiras, dentre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, por exemplo, se de fato esse diálogo vai ser uma tentativa de distensionar as relações, ou se isso pode, na verdade, prejudicar ou, às vezes, ter uma consequência negativa para o presidente Lula e, consequentemente, para o governo brasileiro, né? Então, esse encontro que deve acontecer na semana que vem por videoconferência ou mesmo por telefone, e vamos ver o que de fato vai sair disso, né? Fico pensando, a gente pode falar num recuo do tarifaço, de repente, se esse encontro tiver, digamos, um resultado positivo? A gente pode falar em revisão dessas autoridades que foram incluídas na Lei Magnitsky, por exemplo? Isso pode acontecer ou não, né? Porque todo mundo apostava numa efetividade maior, né, numa ampliação ali do leque de sanções do governo norte-americano após a conclusão do julgamento do núcleo 1 da ação penal da trama golpista lá no Supremo Tribunal Federal, e agora o que a gente viu foi um discurso que vai na contramão de toda essa aposta e de tudo que a gente viu, inclusive, em relação à Lei Magnitsky. Então, fica aqui o questionamento, né, André? O que vai sair desse encontro de fato? Como vai ser e quais vão ser os resultados
práticos desse diálogo Lula e Trump, né, André? Vamos esperar para ver o que acontece, né? E bem longe das ideias das redes sociais de relacionamentos, né? Aí se fala de inicialmente um encontro talvez virtual, para aí sim ter um date ali, uma data para os dois se encontrarem presencialmente, de preferência em um território livre, que foi o que aconteceu ontem, embora seja lá nos Estados Unidos, ali é um território separado praticamente dos Estados Unidos, e para que eles tenham esse encontro de uma forma tranquila, talvez seja melhor e mais prudente encontrar primeiro de forma virtual. E o Eduardo Bolsonaro, né, que é o filho 03 do ex-presidente, que está até a beira da cassação do mandato de deputado federal, já reagiu nas redes sociais. Dá uma olhadinha. Pessoal, olha só como é que o Lula é um líder fraco e coloca o ego dele acima de tudo, inclusive do interesse dos próprios brasileiros. O Trump aceitou conversar com o Lula. O Itamaraty confirmou, né, disse que esse encontro deve ser por videochamada ou por telefone, mas o Itamaraty ainda vê com cautela essa abertura ao diálogo ali por parte do presidente Trump. Bem, eu relembro aqui que uma comitiva japonesa fez uma campana ficando 24 horas por dia nos Estados Unidos à espera de uma ligação de quem quer que fosse do governo americano para negociar as tarifas com o governo Trump. É essa sim uma conduta que busca resolver o problema. Agora eu quero saber, o que é que o Lula vai falar para não aceitar uma reunião com o Trump? Como é que ele vai conseguir reclamar da tarifa se ele não está disposto a fazer um diálogo por medo de tomar, de repente, quem sabe, essa expectativa desse puxãozinho de orelha? De fato, o Brasil não é só um país que está alinhado com terroristas, é um país também sem cérebro, sem direção e sem liderança. A verdade é que esse governo nem começou e já acabou. A gente teve ontem, né, uma demonstração do que pensa o presidente brasileiro durante a ONU, durante a Assembleia Geral da ONU, falando para o mundo inteiro o que pensa, e ali sem a menor preocupação, né, Lari, para a gente encerrar aqui, sem a menor preocupação, demonstrou todas as insatisfações do governo brasileiro e da população brasileira, de um modo geral, com as atitudes do governo norte-americano contra o nosso país, e depois recebeu um afago do presidente norte-americano, que, como dizem, não gosta de gente que abaixa a cabeça para ele, não. Quando a pessoa enfrenta e vai lá e fala que esse é do meu time, né, Lari? Exato, e se a gente pode falar em enfrentamento, né, André? A gente lembra que, inclusive, a gente está vendo aí essa declaração, digamos, positiva de Trump em relação a Lula, mas a gente lembra que as ações de enfrentamento ao tarifaço adotadas pelo governo federal, principalmente, foram os motivos que levaram, inclusive, a uma melhora da avaliação do governo do presidente Lula em relação à população. Se a gente pega as últimas pesquisas, as medidas, as ações, como o governo foi lidando com essa questão do tarifaço, foi algo muito bem avaliado pela população, né? Então, assim, o tarifaço, de fato, né, é um prejuízo para os setores, para diversos setores da economia envolvidos, etc., mas as ações e o enfrentamento, tudo isso, todo esse conjunto foi muito bem avaliado pela população. Então, vamos ver, a expectativa para a semana que vem é grande para esse encontro. Eu, André, vou estar de férias, mas eu vou continuar acompanhando aí as repercussões na semana que vem, hein? De novo, Lara? André, a gente trabalha muito, né, André? A gente merece um períodozinho de descanso, daqui a pouco vem o seu, hein? É isso aí, a gente trabalha muito, mas a gente também se diverte.